A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia. Que Deus abençoe essa quinta-feira na sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seu trabalho, seus negócios, seu comércio. Que Deus abençoe você em tudo que você for fazer nesse dia. E só da gente estar acordado aqui em pé na presença de Deus, a gente já tem uma vitória de Deus, um livramento de Deus, tá entendendo, irmão? Porque Deus, quando Ele te dá a oportunidade de tu abrir os olhos e enxergar mais um dia na tua vida, é porque Ele te ama, Ele quer você na presença dEle, glorificando e louvando o nome dEle. Então não se entristeça com nada que está acontecendo ao redor de você, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? A palavra de Deus diz isso. Deus, ele dá a oportunidade, mano, da gente fazer muita coisa na vida. Deus dá a oportunidade da gente fazer as coisas que a gente quer fazer, que a gente gosta de fazer, mas desde que seja no tempo dele, na hora dele e no momento dele, tá entendendo? Às vezes a gente quer uma coisa, quer porque quer, e Deus não quer dar a gente aquelas coisas naquela hora. E a gente às vezes fica ansioso, vai fazer por nossa própria conta, tá entendendo? E termina dando errado. Porque uma coisa que eu sempre coloco na presença de Deus e falo assim, que tudo que eu for fazer, tudo que Ele me der na minha mão, para mim, de bênção, tem que ser da vontade dEle. Não é somente pela permissão de Deus, que permitir, Deus pode permitir, porque a gente está pedindo tanto e Deus permite, mas tem que ser da vontade dEle, aquilo tem que agradar a Deus, aquele negócio na minha vida tem que glorificar o nome de Deus, aquilo que eu vou fazer, porque se não for para glorificar o nome de Deus, é só perturbação, tribulação, tá entendendo, irmão? E tristeza. Então, tudo que você pedir, tem que pedir conforme a vontade de Deus. Senhor, meu Pai, é da tua vontade de o Senhor me dar isso, que eu fazer isso, de eu ir ali, de eu ir para lá, vim para cá. Tudo tem que ser, irmão, na vontade de Deus. E por isso que Deus quer te abençoar, porque você tem esperado nele, você tem pedido para ele, você tem colocado na mão dele as suas ansiedades, a sua angústia, a sua luta. Você tem colocado tudo na mão de Deus e ele analisou tudinho e vai entregar para você a sua vitória, tá entendendo? Porque Deus faz isso com os filhos que obedecem a ele. Aqui no Salmos 88, irmão, tem dois versículos, três versículos que eu vou ler aqui para você. Né? Eu sempre leio o Salmo de Davi, irmão, eu gosto muito de ler o livro dos Salmos, a Bíblia toda é boa, mas tem um livro que a gente aprende mais com ela, tá entendendo? E se capacita mais, porque foram homens que foram muito perseguidos, muito atribulados, tá entendendo? Diante do ministério dele, mas Deus deu livramento a ele de toda a luta, de toda a prova que ele passou. Um foi Davi, outro foi o apóstolo Paulo, tá entendendo? Jeremias, esses profetas que serviram a Deus. Então, são homens testados, foram homens testados, provados por Deus, tá entendendo? Para fazer a vontade de Deus. E a gente tira muito proveito desses ensinamentos desses homens, tá entendendo? Para a gente viver a vida da gente cotidiana hoje aqui na presença de Deus. Então, a gente sempre tem que estar aprendendo, irmão. Aprender, tá entendendo? Um com os outros. Porque a gente somos membros um dos outros e a gente tem que aprender um com os outros. Não é somente dizer eu sei, eu posso, eu faço tudo, glória a mim, louvado seja a mim. Não, não é nada disso não, irmão. A gente não sabe de nada. Quem sabe é Jesus Cristo, o que a gente merece, o que a gente precisa para fazer a vontade dele. O que ele quer dar na mão da gente, para a gente capacitar a gente, para a gente estar glorificando o nome dele. Então, sempre lembre disso quando for fazer qualquer coisa. Pai, é da tua vontade, Senhor. Vai ser bom para mim, meu Deus. Não vai trazer tribulação lá na frente para o teu servo, Pai, para a família do teu servo. Então me ajuda a entender a tua vontade, meu Deus, a entender o teu querer, porque o teu querer é melhor do que o meu. Então a gente tem que pedir sempre essa direção, essa sabedoria para Deus, irmão. Aí no Salmo 88, assim, aqui em cima no cabeçalho diz assim, a súplica pelo livramento da morte, tá entendendo? Davi já está falando aqui, escreveu aqui em cima, suplicando a Deus pelo livramento da morte. Porque Davi estava passando uma luta tão grande quando ele pecou com Betseba, ele sofreu uma perseguição tão grande do filho dele, querendo matar ele, querendo tomar o reino dele, tá entendendo? Querendo destruir o exército dele, dividir o exército e queria perseguir ele para tomar o reino dele, tomar aquilo que Deus deu para ele, mas Deus, por mais que Davi tivesse pecado, Deus sabia que Davi era um homem justo, era um homem que procurava fazer a vontade dele, e na hora que Davi caiu, na hora que Davi pecou, Deus teve misericórdia dele. Deus não entregou ele na mão do inimigo, na mão dos adversários. Aí as pessoas naquela época diziam, mas quem peca na lei de Moisés tem que morrer. Esse negócio de lei de Moisés, irmão, diante de Deus, só vale para Deus, porque para o homem querer botar a lei de Moisés para querer te perseguir, para querer te destruir, para querer te matar, querer
te reprovar, não adianta fazer isso não, porque Deus não aprova essas coisas não, tá entendendo? A lei de Moisés foi para o povo que estava andando com Moisés no deserto naquele tempo. A gente tira os ensinamentos de desobediência, de pessoas que não queriam fazer a vontade de Deus, a gente tira esses ensinamentos ruins para a gente não fazer essas coisas hoje, não desobedecer a Deus, não querer fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo e andar sempre firme nos caminhos dele, procurando fazer a vontade dele, porque a gente não somos perfeitos para fazer a vontade de Deus, mas a gente se esforça, a gente luta, Deus dá graça, dá sabedoria para a gente se manter na presença dele, irmão. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente é forte, não é porque é isso, não. A gente só está fazendo a nossa parte, que é orar, se consagrar, buscar a Deus, pedir sabedoria, direção para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E automaticamente Ele vai nos abençoando, Ele vai nos honrando, Ele vai nos concedendo aquilo que a gente necessita nessa terra, nessa vida, para a gente viver uma vida quieta e sossegada, tá entendendo? Aqui nessa terra. Então, aí diz assim, ó, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti, que a minha oração chegue à Tua presença. Inclina os ouvidos ao meu clamor, tá entendendo, irmão? Então, Davi, ele estava angustiado, ele estava triste, estava perturbado, tá entendendo? Perseguido, porque, irmão, ninguém livra ninguém da morte, ninguém livra ninguém de nada. Se Deus não livrar, se Deus não guardar, se Deus não proteger, ninguém está livre de nada nessa vida, irmão. O homem pode estar rodeado com 10 seguranças, tá entendendo? Se Deus não tiver dando livramento para ele, não guarda ele, ninguém livra ele de nada. O segurança morre, ele morre também, porque Deus, tá entendendo, irmão? É espírito. O espírito da morte é um espírito também. Ninguém vê ele, ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai e nem a hora que ele chega. Então a gente tem que pedir a Deus livramento, pedir graça a Deus para se manter na presença dele de pé, se manter na presença dele fazendo a vontade dele, tá entendendo? E deixar de estar crendo em conversa fiada, conversa bonita, palavras de filosofia, palavra que vem somente para querer agradar os teus ouvidos. Você tem que crer na palavra de Deus, porque se Deus não te livrar, Deus não te guardar, ninguém livra ninguém de nada, não. Então, tudo que você for fazer, tudo que você for colocar na sua casa, na sua vida, construir, abrir uma oficina, abrir uma firma, tudo que você for fazer, irmão, pergunte se é da vontade de Deus, se Deus quer que você faça aquilo. Não, mas Deus quer que a gente lute, que a gente... Não, Deus quer te dar todas as coisas, irmão, mas primeiro você tem que colocar na mão de Deus, para Deus aprovar. Quando Deus aprova, ninguém desaprova mais. E você vai permanecer com aquilo ali até o fim, porque Deus vai tomar conta, Deus vai guardar para você. Porque você temeu a Ele e botou na presença dEle para Ele resolver. Você não resolveu com as suas próprias sabedoria, com os seus próprios entendimentos. Você pediu sabedoria para Ele, direção, e Ele te honrou, e vai te honrar, tá querendo sempre, quando você botar as coisas tudo na mão dEle. Então a gente tem que fazer isso, irmão. Para a gente poder ser um homem bem-sucedido aqui nessa terra. Em tudo aquilo que a gente for fazer, em tudo aquilo que a gente faz, o nome de Deus venha a ser glorificado. Porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da morte. Já sou contado entre os que desce a cova. Estou como um homem sem força. Glória a Deus. Aí você vê essa palavra assim, de, poxa, mas eu não estou morrendo, eu não estou angustiado, eu não estou triste. Você pode não estar sentindo nada disso, mas você está com um bocado de luta ao seu redor, um bocado de problema para resolver, tá entendendo? E se você não tiver de Deus o livramento desses problemas, se Deus não te livrar, se Deus não te guardar, se Deus não proteger você, sua família, tá entendendo? Das opressões, das lutas que vêm, das coisas que vêm, você termina morrendo espiritualmente, irmão. Você desiste de fazer a obra de Deus, você desiste de servir a Deus, de buscar a Deus, tá entendendo? A carne, irmão, ela mata o homem. Se o homem deixar, o corpo ele leva o homem para baixo, para o chão, para debaixo do chão. Mas o Espírito ele quer te levar para a presença de Deus. Então não deixe que nada que está acontecendo ao teu redor, no meio da tua casa, da tua família, nenhum problema venha te tirar dos propósitos, da comunhão que você tem com Deus. Porque a comunhão com Deus tem que permanecer todo dia, irmão, toda hora, todo instante. Porque ela quem não dá direção, ela quem não dá sabedoria para a gente fazer as coisas. Então, nunca perca a direção, nunca perca a visão que Deus te dá das coisas que Ele quer tem que realizar na tua vida. E entrega os problemas, o teu querer, a tua vontade, as tuas ansiedades, entrega tudo na mão de Deus e diz, Senhor, resolve para mim, meu Deus. Porque Tu sabe o que eu preciso, Tu sabe o que eu necessito nessa vida, Pai. Então, me ajuda para que eu possa tomar posse dessas coisas sem ter que deixar de servir ao Senhor, sem ter que deixar de estar na Tua presença. Então, que nessa manhã o Senhor possa te abençoar, você, sua casa, sua família. Receba essa palavra, tome posse dela, coloque ela dentro do seu coração, irmão, que a palavra é escudo.
É o escudo da fé, é o escudo que rebate toda seta maligna que vem contra a nossa vida, tá entendendo? É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe. Tenha uma boa quarta-feira na paz do Senhor, uma boa quinta-feira, perdoe, na paz do Senhor Jesus Cristo. E que eu vou fazer uma oração agora para confirmar essa vitória na tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse homem, Pai. Toma a vida dessa mulher. Toma a vida dessa criança, desse jovem, Pai. Toma esse povo que está ouvindo esse vídeo nesse momento, meu Pai. Abençoa ele, abençoa essa família, meu Deus. Dá livramento. Guarda, meu Deus, e protege ele debaixo da tua mão poderosa, Pai. E que tudo que ele for fazer nesse dia, Pai, tudo que ele for, meu Deus, aleluia, fazer no comércio dele, na firma dele, na empresa, Pai, em qualquer coisa, meu Deus, que esse homem for botar a mão, essa mulher, meu Deus, que o Senhor venha confirmar, meu Deus, a bênção e a vitória na vida dele. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço nessa manhã, desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém.